Você sabe como Napoleão perdeu a guerra? Olá, eu sou a Mariane e nesse vídeo você vai ver um resumo sobre a Era Napoleônica. O rei Luís XVI foi o último rei da França antes da Revolução Francesa e teve um fim muito trágico. Com isso, em 1799, os girondinos, que eram dos grupos que lutavam pela Revolução Francesa, assumem o governo da França. Porém, se você assistiu o vídeo da Revolução Francesa, vai lembrar que os girondinos pertenciam à alta burguesia. Eram os que tinham mais dinheiro. E se você não conhece essa parte da história, é porque ainda não está inscrito no canal. Aproveita para se inscrever. É só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. É de graça e você nos apoia a continuar trazendo conteúdos de qualidade. Enfim, por ser da alta sociedade, os girondinos não lutavam exatamente pelo direito do povão. Estavam mais interessados em lutar por si próprios, o que faz com que esse governo fosse de muita instabilidade, já que muitos não concordavam com a forma que estava sendo conduzida o governo, o que gerava frequentes acusações de traição e um grande desentendimento com os jacobinos, que era outro grupo, porém mais popular. Para resolver essa instabilidade, os girondinos estabelecem o Diretório, que era um governo bem mais rígido. Nisso, Napoleão Bonaparte, que era considerado um herói de guerra por muitos, por suas batalhas durante a Revolução Francesa, assume o poder, fechando a Assembleia. Essa jogada política ficou conhecida como Golpe 18 Brumário. Se você está assistindo esse vídeo para estudar para a prova, anota aí, porque o Golpe 18 Brumário marca oficialmente o fim da Revolução Francesa. A partir daí, o governo de Napoleão é dividido em 3 partes: Consulado, Império Napoleônico e o governo dos 100 dias. Mas calma que eu vou explicar todos eles detalhadinhos aqui. Nessa época, o poder da França, teoricamente, estava sobre 3 cônsules. Mas, como Napoleão era o primeiro cônsul, era ele que tinha mais poder e dava a palavra final. Nesse período, ele criou o Banco da França, que deu uma ajeitada na economia, que tinha praticamente virado de ponta cabeça durante a Revolução Francesa. Além disso, várias novas leis surgiram, a maioria delas sobre liberdade e igualdade, das quais os franceses lutavam por muitos anos. Além disso, várias reformas educacionais surgiram na França. Lembrando que antes da Revolução Francesa, grande parte da população era analfabeta, então a educação era realmente necessária. Só que não tinha apenas coisas boas, porque, como eu disse, o governo era bem mais rígido. Então, algumas leis também eram bem severas em relação a greves e movimentos contra o governo e a indústria. E na minha opinião, o pior de tudo foi a volta da escravidão. Não na França, mas sim nas colônias francesas. Deixa eu contextualizar rapidinho, para você entender melhor por que isso aconteceu. Antes da Revolução Francesa, a Inglaterra já estava passando pela Revolução Industrial. E a França e a Inglaterra eram velhas inimigas, uma sempre querendo ser superior à outra. Então, uma das lutas da burguesia durante a Revolução Francesa era pelo livre comércio e aceleração no desenvolvimento de tecnologias para a indústria, o que de fato conquistaram. Porém, para alimentar as fábricas era necessário matéria-prima, que vinham principalmente das colônias. A mão de obra escrava diminuía significativamente o custo da produção dessas matérias-primas. Mas nas fábricas, quem trabalhava era mão de obra assalariada, que na época não tinha os benefícios que temos hoje e nem podia fazer greves por conta dessas novas leis impostas pelo governo consulado. Mas, mesmo assim, por receberem um salário, tinham certo poder econômico para também serem consumidores, fazendo a economia movimentar. Por isso, a volta da escravidão, infelizmente, mostra mais uma vez na história que o dinheiro estava acima da qualidade de vida das pessoas. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo sobre a Revolução Industrial,
que explica como a Inglaterra superou vários países no novo modo de fabricação. Assistindo ele, você vai entender melhor o porquê esse desespero da França em querer avançar logo na sua produção. Uma das ações por tornar Napoleão popular e até querido por muitas pessoas foi a volta da liberdade religiosa, tendo igrejas católicas e até bispos franceses. A França antes era um país maioritariamente católico, mas com o Iluminismo e a Revolução Francesa, a igreja foi muito criticada e até banida. Nessa época, medidas extremas foram tomadas contra o clero, mas com a volta da liberdade religiosa, os católicos puderam voltar a frequentar as igrejas. Sabendo que o seu apoio popular era grande, em 1804, Napoleão inicia um plebiscito, do qual ele se elege imperador da França. Entramos aqui então na era do Império Napoleônico. Quando Napoleão é eleito imperador, acontece uma cena um tanto quanto cômica. Quem coloca a coroa em Napoleão é ele mesmo. Antes, quem coroava um rei era sempre o Papa. Mas como o Estado agora estava laico, a Igreja não poderia interferir em assuntos de Estado. E o clero, que antes tinha mais poder que a monarquia, por isso que era o Papa que coroava o rei, agora não tinha mais poder político. Então, a autoridade de maior poder era ele mesmo, o próprio Napoleão. Por isso, ele se coroou. Esse período marca o grande poder da burguesia, o que dá muito contraste ao absolutismo de algumas décadas atrás. Nessa época também, como a França já estava economicamente mais estável, Napoleão começa a enviar tropas para a fronteira, com o objetivo de expandir o território francês. Logo, o imperador, percebendo que suas tropas eram muito mais fortes que os exércitos de outras nações, o que o encorajou a buscar cada vez mais território. Em pouco tempo, a França já tinha conquistado grande parte da Europa, com exceção da Inglaterra, que tinha um exército tão forte quanto o francês. Olha a velha rivalidade aqui de novo. Em um confronto com a Inglaterra, não se tinha certeza quem ganharia, se seria a França ou a Inglaterra, mas a probabilidade era muito grande de perder muitos soldados. Então, a solução inteligente da França foi fazer o bloqueio continental em 1806. Lembre que agora há pouco eu disse que a Inglaterra era muito forte nas suas indústrias? Os seus produtos eram enviados para o mundo todo, o que dava muito dinheiro para eles, do qual investiam em seu exército. Então, com o bloqueio continental do Napoleão, a Inglaterra não ia conseguir fazer comércio livremente como antes, o que poderia enfraquecer a nação, para em seguida ser atacada por Napoleão. Como o exército francês era temido, a maioria das nações respeitou esse bloqueio, e os que não respeitavam eram atacados e tinham seus países invadidos. É nessa história que Napoleão começa a pressionar Portugal para que ele se aliasse à França, já que Portugal tinha um grande laço comercial com a Inglaterra e até muitas dívidas envolvidas. Aí a família real portuguesa foge para o Brasil, sendo escoltada pelos ingleses. Mas essa é uma longa história. Sugiro que você assista esse vídeo aqui que eu contei tudo de uma forma bem resumida. Sem poder comprar nem vender para a Inglaterra, algumas nações começam a ter crises financeiras. Foi o caso da Rússia. Então, o czar decide quebrar o bloqueio continental de Napoleão. O imperador, cumprindo a sua promessa, invade a Rússia. Mas a Rússia tem uma técnica de guerra infalível, que seria usada depois na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que é a terra arrasada. Como você sabe, a Rússia é enorme, então levaria vários dias para que algumas tropas conseguissem entrar nela. Então, antes do inimigo chegar, os russos destruíam tudo, plantações, casas, nem animais ficavam para trás. Assim, quando o exército inimigo chegasse, não haveria nenhum suprimento. Não tendo onde descansar à noite, nem alimentos, somado ao inverno muito rigoroso, os soldados franceses acabam adoecendo. As tropas agora, com um número bem mais reduzido, recuam. Vendo que agora a França estava um tanto quanto enfraquecida por causa da sua derrota na Rússia,
alguns países se aliam. Então, em 1813, a Prússia, Áustria, Grã-Bretanha e Rússia organizam uma batalha, que recebeu o nome de Batalha das Nações. Tendo muito sucesso, eles tomaram Paris em 1814. Foi um rolo tão grande o que aconteceu, porque perceberam que não tinha mais escapatória. Napoleão foge para a ilha de Elba, onde ficou pouco tempo, porque estava inconformado. Então ele volta para Paris com seus apoiadores e toma o poder de novo. O que nos leva ao terceiro período. O governo dos 100 dias começou em 20 de março de 1815. E pelo nome você já notou o spoiler. Ele só durou até 8 de julho de 1815. Foi o último suspiro do Napoleão no poder. Já que só durou esse tempo mesmo dos outros países irem lá e tirar ele do poder de novo. E exilarem ele em uma ilha para nunca mais voltar. E aí? Curtiu o conteúdo? Então lembra de compartilhar com seus amigos ou inimigos, vai saber, né? E eu te vejo na próxima. Tchau!